Nós vamos ministrar uma palavra hoje sobre mudança de sacerdócio. Quando nós, como brasileiros, ou como qualquer nacionalidade, tem algumas coisas que influenciam na nossa vida. Primeiro, nosso país, o que as pessoas pensam da gente, o que os nossos pais pensam da gente, o que eu penso de mim mesmo e o que Deus pensa de mim. Eu creio que no Brasil, a nossa mentalidade mudou muito nos últimos anos. Mas a nossa fama lá fora era o que é? A terra do futebol, do carnaval, da prostituição de crianças. Isso aí é algo que nós não nos envergonha, mas nós não podemos negar. O futebol é dos menos dos males, né? O que as pessoas pensam da gente? Eu não sei se você já avaliou no seu ciclo de amizade. Quando você vem para Jesus, as pessoas continuam vendo você aquela mesma pessoa antiga. E tudo que ele faz, ele quer desacreditar a sua mudança pelo aquilo que você era, porque ele não acredita no novo nascimento e nem experimentou o novo nascimento. Os nossos pais também, muitas vezes, têm uma visão muito errada acerca de nós. E todas essas informações acabam, muitas vezes, influenciando a nossa personalidade, a nossa natureza, o nosso caráter e a maneira até que nós nos relacionamos com Deus. Então, irmãos, nós precisamos descobrir, na verdade, o que Deus pensa ao meu e ao seu respeito. E o que Deus sonhou para cada um de nós. Irmãos, nós não fomos criados um ser para depois Deus pensar o que ia fazer de nós. Deus tem um propósito para a nossa vida e nós precisamos de nos realizar dentro desse propósito. E nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Só que a Bíblia já deixa isso claro, os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. As nossas expectativas de vida estão muito distantes das expectativas da vida que Deus tem para nós. Mas no decorrer da nossa vida, somente nós que estamos aqui, pela infinita misericórdia, bondade e graça do Senhor, de alguma maneira Ele cruzou o nosso caminho. E nós vamos falar de um personagem hoje que teve também esse privilégio. Pela foto ali, todo mundo sabe quem é, não sabe? Quem que é o rapaz da foto ali com o personagem de Jesus? Malco. Vamos ler lá na Bíblia? Lucas capítulo 22, verso 47 a seguir. Irmãos, interessante que todos os evangelhos citam esse episódio. E é um episódio muito marcante, numa hora de muito tumulto, numa hora muito tensa. Quando você procura, eu vou falando aqui, tá? Jesus tinha passado uma noite de muito estresse emocional. Você lembra lá quando a Bíblia fala que Jesus suou gotas de sangue? Aquilo ali é um estresse emocional. Excesso de oxigênio na corrente sanguínea que faz os vasos sair água e sangue. O estresse foi muito grande. Jesus tinha passado uma noite muito difícil, porque ele chegou ao ponto de pedir ao Pai que, se fosse possível, passasse aquele cálice dele, afastasse aquele cálice deles, mas ele tinha no coração dele a convicção que a vontade do Pai sempre teria que prevalecer. E passou sozinho. A primeira lição que eu tiro aqui do Getsemane é que todas as lutas que você vai passar na sua vida, boa parte dela você vai se sentir sozinho. Mas você tem que vencer, porque você tem que saber que quem te fortalece e quem te traz para um lugar de vitória é o mesmo Espírito que conduziu Jesus no Getsemane. Amém? Quando chegam, então vamos ler o texto aqui. Versículo 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Irmãos, quem perguntou isso aqui foi o Pedão, não foi? Irmãos, muitos de nós aqui viemos para Jesus como um pedão, mas nós não podemos continuar sendo um pedão, tá? E glória a Deus pelo personagem Pedro, porque por ele ser uma pessoa que se expõe, nós aprendemos muito com ele.
E ele sempre conduziu essa espada, e Jesus nunca repreendeu ele por ele estar conduzindo a espada, né? Vamos em frente, depois a gente vai analisar isso aí. Versículo 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: saíste com espadas e porretes para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste a mão sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Feche seus olhos, por favor, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho, nós estamos aqui como igreja de Jesus e queremos nos expor diante do Senhor e da sua palavra, para que o Senhor traga uma direção sobre a nossa vida, porque há um desejo no nosso coração em buscar esse sacerdócio que é eterno para nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos dá nessa noite um coração ensinável, uma mente que tem capacidade de receber não só o que está sendo ministrado aqui, mas receber do céu um novo entendimento, para que nós possamos caminhar diante da sua palavra, no nome de Jesus. Irmãos, alguns dias atrás aqui, o João Neto ministrou uma palavra, e ele falou uma frase que marcou muito. Ele falou o seguinte: quando Jesus não faz nada, ele está dando a vida por uma pessoa. Eu comecei falando aqui que Jesus estava num ambiente de muito estresse, muito cansado. Ele passou a noite orando, né? E não é só orando, passou debaixo de muita tensão espiritual. E dentro de todo um tumulto de prisão, Jesus não olhou, não se preocupou com o que estava acontecendo à volta. Ele tirou alguns segundos e deu uma atenção muito especial para esse camarada. Vamos falar quem que é esse personagem Malco. Malco era servo do sumo sacerdote Caifás. E na condição de servo, ele faltava um ano para ele se tornar sacerdote. Qual que era a referência para Malco? O sacerdócio caído. O sacerdócio corrupto. O sacerdócio imoral, pecaminoso, político, acima de tudo político. Um sacerdócio tão corrupto que, apesar de ser conhecedor, como poucos, de toda a lei e todas as promessas acerca do Messias, não conseguiram identificar o Messias. Você está lembrado quando Jesus adentrou em Jerusalém e ele foi saudado por todas as pessoas como um rei? Irmãos, o povo recebeu Jesus como rei, mas quem deveria receber Jesus como rei, como Cordeiro de Deus, é os sacerdotes. Porque os sacerdotes é que validavam a qualidade do cordeiro que ia ser oferecido. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando Jesus pegou todo mundo de couro no templo, foi por causa da corrupção do sacerdócio. Deixa eu te falar um negócio para você. Páscoa é uma festa que é obrigatório todo judeu ir para Jerusalém. E toda família leva um cordeiro que para ele é perfeito, e é perfeito mesmo, que a pessoa se prepara o melhor do seu rebanho para sacrificar no templo. Quando chegava lá no templo, o sacerdócio pegava o cordeiro do Márcio, punha defeito nele e vendia outro cordeiro para o Márcio. Pegava o cordeiro do Márcio, colocava no aprisco, chegava o hostinho, ele reprovava do hostinho e vendia o do Márcio para o hostinho. Está entendendo a corrupção? O dinheiro para ser ofertado no templo tinha que ser o dinheiro usado em Jerusalém. E as pessoas vinham de todas as nações da terra. Então o câmbio da moeda de Jerusalém ia lá para cima. Por isso que Jesus pegou todo mundo de vara. E essa era a referência para Malco. E Malco estava caminhando para esse caminho. Com certeza as expectativas de Malco eram na posição política social que o sacerdócio tinha. E Jesus gastou um tempinho, vamos falar, não foi um minuto, foi poucos segundos, diante de tudo que estava acontecendo. Algumas pessoas falam que a orelha caiu, outros falam que a orelha cortou,
Não interessa se ela caiu, se ela cortou. Se ela caiu, Jesus tem poder para restaurar. Se ela cortou, ele curou. Mas o foco era a pessoa. Querido, tudo que Jesus faz, o foco sou eu e sou você. Não é que nós somos a cereja do bolo. É porque ele morreu por toda a humanidade. E o que ele vai fazer é totalmente iniciativa dele. Deixa eu te falar para você. Esse tempo de qualidade, de fração de segundos, mudou a vida desse camarada. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala. Mas eu preciso entender isso, que algo muito forte aconteceu dentro desse rapaz. E eu vou fazer até algumas especulações aqui, que são verdadeiras, eu não sei, mas eu quero fazer com você. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Qual o tempo que Jesus tem investido na sua vida? E qual a resposta que você tem dado diante de tudo aquilo que ele tem investido? Irmãos, Malco que não fez um CTS, não participou de um encontro, não participou de um período de adoração, não fez nada disso. Mas eu tenho certeza que a vida dele marcou, porque, depois que ele vai ficar sozinho lá com os botões dele, ele sabe que a orelha dele foi cortada. Você sabe o que significa para Malco a orelha ter sido ferida? Para mim ela foi decepada. E Jesus pegou ela no chão e colocou na orelha dele. Você sabe o que significa para Malco esse tempo que Pedro decepou a orelha dele, em frações de segundos também? Todo o sonho da vida dele caiu por terra. Tudo que ele tinha, durante 8 anos, ele tinha estudado, ficado no templo, servindo no sacerdócio, para chegar agora na condição de servo. Quando a orelha dele caiu no chão, tudo que ele sonhou, tudo que ele gerou dentro dele, estava definitivamente acabado. Quem aqui já teve o dissabor de bater um carro? É fração de segundos, né? Aí você pensa, nossa, eu podia ter feito isso. Podia ter feito aquilo outro. Com certeza Marco podia falar, eu podia estar fazendo qualquer coisa, menos estar aqui. Eu não tinha que participar disso. Vamos ver o que Levítico fala aqui a respeito dessa história. Levítico capítulo 21. Aqui o Senhor está passando para Moisés a orientação da pessoa que ia ser escolhido para sacerdócio, tá? Versículo 16. O Senhor disse a Moisés: diz a Arão que qualquer um dos seus descendentes, isso é, por todas as gerações, que tem algum defeito corporal, não poderá oferecer sacrifício a Deus. Por exemplo, se um homem for cego ou coxo, ou se tiver o nariz partido, ou membros deformados, ou ainda se tiver uma mão ou pé partido, ou for corcunda ou anão, ou se tiver um defeito na vista, ou ipinges e sarna na perna, ou testículos imperfeitos, ainda que sendo filho de Arão, não tem autorização para oferecer ofertas de comida ao Senhor por causa do seu defeito físico. No entanto, será alimentado com a comida dos sacerdotes, da oferta dos sacerdotes apresentadas a Deus, tanto dos sacrifícios santos como dos santíssimos, mas não poderá chegar perto do véu, nem aproximar-se do altar, porque tem um defeito físico. Isso profanaria o meu santuário, porque eu sou o Senhor que o santifico. Olhe para mim, por favor. Entendeu aqui por que os sonhos dele caiu por terra? Quando nós vamos ler um episódio aqui, a orelha direita era fundamental dentro do processo de sacrifício, do ritual do templo. Querido, deixa eu te falar um negócio para você que eu queria trazer para a nossa vida aqui. Primeiro, a atitude de Deus aqui, se você analisar bem, muitas vezes a pessoa, quando vai olhar para uma conotação errada, fala que tem uma discriminação do deficiente físico. Não, é uma limitação que a pessoa não vai conseguir realizar o serviço do templo. Se você depois, com o tempo, pegar e começar a estudar o ofício do sacerdote, você vai ver que esses defeitos físicos vai impedir que ele exerça a função dele no sacerdócio. Mas o suprimento dele está garantido.
O suprimento, todos os direitos de suprimento, está garantido para ele. Ele não vai exercer. Deixa eu te falar um negócio para você. Quem cortou a orelha de Malco? Responde para mim, por favor. Pedro. Era a pessoa que talvez Malco jamais esperasse que ia ferir. Pedro aqui estava na figura da igreja, não concorda comigo? Ele estava na posição da igreja, a pessoa que caminhava com Jesus. Querida, a grande pergunta para nós hoje é quem tem decepado a sua orelha? Irmãos, Pedro, se a gente olhar para um outro e falar, Pedro não podia ter feito isso. Deixa eu contar uma história para vocês. Beber água aqui, que hoje eu posso beber 2 águas, tá, Gustavo? A da oferta e a da palavra. Eu sempre lembrar disso, porque o pastor Geraldo nos deu essa oportunidade. Deixa eu explicar para você, ilustrar uma história para você. Não que o que eu vou contar aqui sirva de exemplo, tá? Deixar bem claro isso aí. Um dia eu fui fazer compra no Atacadão em Rondonópolis com a Jane. Aí encheu o carrinho prancha dela e o meu. E eu, como cavalheiro que sou, levei o dela no caixa e fui buscar o meu. Quando eu voltei com o meu, a filha já tinha crescido, né, Paula? Eu vou entrar onde? Junto com a minha esposa, né? Ao que eu entrei junto com a minha esposa, um camarada falou para mim assim, Tchê, você não vai entrar aí não. Aí o testemunho foi ruim, né? Eu falei assim, qual a sua, Gaúcho? Você quer dar uma de marcha para cima de mim? Eu vou entrar aqui. Aí a Jane falou a palavra que não se pode falar em confusão. William, você é pastor. Aí o Gaúcho ficou muito mais macho do que ele estava. Mas aí agora eu não podia afinar mais, porque ficava feio. É a mesma coisa com Pedro. Todo mundo falou, Pedro, você é discípulo de Jesus, como é que você toma uma atitude dessa? Irmãos, o Pedrão aqui ainda não era o Pedrão que morreu de cabeça para baixo. Deixa eu te falar a gente tem que botar nossa imaginação para funcionar, né? Quando Jesus falou para Pedro assim, Pedro, você não está pronto, cara. Você não converteu. Expulsou Satanás da vida do homem, né? Eu penso que Pedro, quando estava lá sendo crucificado de cabeça para baixo, ele deve ter falado para Jesus assim, eu não te falei que eu estava pronto? Só não tinha chegado a minha hora. Você concorda comigo? Porque é o seguinte, irmãos, tem coisa que nós estamos falando de sacerdócio aqui que você não está pronto, mas você vai chegar lá. Irmãos, o processo, quem define é o William, é você que define na sua vida. Deixa eu te falar um negócio para você, nós precisamos de parar de querer transferir responsabilidade no mundo espiritual. Tem umas frases gospel tenebrosas, tipo assim, o diabo está furioso, né? Isso, querendo atribuir culpa. Irmãos, não interessa o que está acontecendo no inferno, o que interessa é o que está acontecendo nos céus a nosso respeito. E como nós estamos respondendo aos céus. Irmãos, não tem ninguém que vai nos tirar do lugar aonde nós decidirmos andar em Deus. Você entendeu? Muitas vezes a gente pensa assim, não, esse lugar de sacerdócio não é para mim. É. Porque a palavra continua sendo uma nação de sacerdotes. E outra coisa, irmãos, o sacerdócio, muitas vezes a gente fala do sacerdócio, fica muito só para o lado do homem, mas tem o sacerdócio, sim, da minha esposa, da sua esposa. E quem edifica esse sacerdócio sou eu. Você quer ver um negócio interessante? Hoje na nossa sociedade, o sacerdócio da mãe, ele é desmerecido. Você quer ver quando nada contra isso, tá, irmãos? Cada um decide a sua vida da maneira que quer conduzir. Mas chegou num período da nossa vida que eu vi que a ausência da Jane, da vida do Michel e da Vitória estava sendo muito danosa. Nós dois saindo para caçar e ninguém ficando em casa. Aí nós decidimos que ela ia ficar em casa com as crianças. Nunca mais ela saiu de casa. Mas foi uma decisão nossa, ela desempenhou o sacerdócio dela. Deixa eu te falar assim, rapidamente, o que estava acontecendo na minha casa. Na época, nós fazíamos uma marca country. E aí o que acontecia? O Michel ia para os rodeios fazer locução. E a Vitória fazendo prova de tambor. Eu falei, peraí, daqui a pouco eu não consigo tirar eles desse lugar, nós precisamos de trazer eles para outro lugar. E nós trouxemos eles para esse lugar. Querido, deixa eu te falar, o seu sacerdócio e o meu sacerdócio, ele não depende de outras pessoas, depende daquilo que eu gasto com Deus. Gasto com Deus.
Deixa eu ler aqui a orelha direita de Malco para você entender a gravidade do que aconteceu com ele. Em Levítico capítulo 14, verso 14 até o 18. Versículo 14 de Levítico 14. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo passará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda, molhará o dedo da mão direita no azeite e borrifará 7 vezes ali na presença do Senhor. Em seguida, porá com o dedo um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, no mesmo lugar em que pôs o sangue do animal, isso é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar direito e no dedão do pé direito. O resto do azeite ele derramará na cabeça da pessoa. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Deixa eu te falar um negócio para você. Eu não sei se você tem a dificuldade que eu tenho. Eu tinha uma dificuldade tão grande de começar a ler os evangelhos e ter toda aquela genealogia. Você já leu? Quem aqui tem paciência para ler genealogia? Deixa eu falar para você, tudo que está na Bíblia é de extrema importância. Você sabia que o segredo de quando Jesus nasceu está na genealogia? Sabia disso? Ou não? Deixa eu fazer só uma pergunta aqui para a gente. Qual foi a época do ano que Jesus nasceu? Não foi 25 de dezembro, né, Gustavo? Alguém pode me dar uma dica de qual a data do ano? Hã? Se você verificar os turnos do sacerdócio, vou dar só a dica, depois você pesquisa. E a data que João Batista nasceu, você vai ver que Jesus provavelmente nasceu no mês 7 do calendário judaico. Eu falei disso porque eu falei que tudo que está na Bíblia, ela tem uma importância. Nós precisamos de buscar o discernimento e o entendimento do porquê que está ali. Está entendendo? As cores do santuário não está ali por um motivo decorativo. Está por um significado real, de morte, de sacrifício. Mas tudo tem um significado. Então nós precisamos de entender o seguinte, que a Bíblia ela é para ser ruminada. Está lembrado da ovelha? A ovelha ela come, ela passa, depois ela deita, ela vai ruminar. A Bíblia ela é para ser ruminada. Nós podemos ler a Bíblia de uma maneira, mas nós precisamos de perceber aonde nós precisamos de parar e entender. Irmãos, a nossa vida com Deus tem duas coisas que são muito diferentes. Chama-se contemplação e experimentação. São duas coisas diferentes. Eu vou te contar um sonho de uma pessoa para você entender um pouco disso. Um amigo nosso no Mato Grosso, toda a família deles são de pastores. E ele tinha um irmão assim muito custoso, mas morreu em Deus. E o pai, que era pastor, um homem de Deus. E ele disse que ele teve um sonho, que ele estava sentado numa mesa, e tinha um personagem na frente que ele sabia que era Jesus, mas ele não conseguia ver o rosto. E eles falavam sem movimentar os lábios, né? E ele tinha convicção que do lado direito, a cadeira que estava vazia era do pai, do lado esquerdo era do irmão. Aí ele perguntou para Jesus, né? Cadê fulano? Que era o irmão dele. Diz que Jesus falou para ele assim, ele está contemplando o céu. Ele falou, e cadê o papai? Ele falou, ele está experimentando o céu. Eu achei isso muito interessante, eu guardei para mim. Irmãos, o nosso sacerdócio vai determinar o que nós vamos contemplar e o que nós vamos experimentar. Irmãos, a eternidade é logo ali. Está entendendo? A eternidade é logo ali. E para muitos de nós ela está mais perto do que a gente espera, porque todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer chegar na hora dele, né, da senha, né? Porque é o seguinte, irmãos, a senha está sendo dita toda hora, uma hora vai chegar a nossa hora. Ou também, em breve, a trombeta vai soar.
E esse sacerdócio que nós estamos desenvolvendo aqui, ele não vai ser aperfeiçoado no céu, ele vai ser a resposta no céu daquilo que nós edificamos na terra. Você já pensou nisso? Irmão, deixa eu te falar um negócio para você. No céu não vai ter evolução. O William vai ter o sacerdócio no céu que ele desenvolveu aqui na terra. Não vai ter promoção no céu. Nós vamos receber galardões, mas o nosso sacerdócio já está estabelecido. Irmãos, olha o tempo que esse rapaz gastou, eu anotei aqui, para mim não esquecer. O servo do sacerdote estudava a Torá 12 horas por dia. De 5 a 8 anos, ele só fazia isso. Irmão, você concorda que estudar a Torá 5 horas por dia pode dar um conhecimento intelectual, mas pode não produzir nenhuma vida? Como ler também a Bíblia 12 horas por dia, sem uma revelação do Espírito Santo, sem um entendimento, um discernimento do Espírito Santo, também pode mudar a vida de ninguém. Você já percebeu que as maiores seitas, aliás, todas as seitas e as maiores heresias saíram dentro da Bíblia? Que as pessoas pegam e distorcem aquilo, e transformam para aquilo que ele quer, a seu bel prazer. Então deixa eu te falar, Malco tinha feito tudo certo, só que estava dando errado. Malco fez tudo certo, um cara determinado, dedicado, esforçado. Irmãos, 12 horas por dia é muita coisa. O que dependia dele, ele fez tudo certo, mas a referência era totalmente errada. Deixa eu te falar um negócio com relação à referência. Nós precisamos de aprender a caminhar com pessoas que têm mais de Deus do que a gente tem. Você está entendendo isso? Irmãos, o que me levou a caminhar com o meu pastor foi porque queria o que ele tinha de Deus. Em alguns momentos eu vacilei, tá? Não vou ter a menor dúvida. Mas eu tinha convicção que eu queria o que ele queria, o que ele tem de Deus. Deixa eu te falar para você caminhar com pessoas que realmente amam Jesus, vai te contagiar. Do mesmo jeito que se sentar na roda do escarnecedor, vai te contagiar. Do mesmo jeito, se eu colocar algo impuro diante dos meus olhos, vai me contagiar. Irmãos, todas as diretrizes que o Senhor deu a Moisés com relação ao sacerdócio, não era para se tornar algo ritual, mas para transmitir para Israel a santidade do Senhor. Para quem decidisse estar na presença de Deus, andar num nível de santidade. Eu não sei se todos aqui já teve a oportunidade de ler o texto, mas quando a pessoa viu o sacerdote, tinha um adereço que chamava muita atenção, era uma plaquinha de ouro na testa. Estava escrito santidade ao Senhor. Podia estar até anotado na plaquinha, mas se não tivesse no coração, a plaquinha só ia reluzir né? É do mesmo jeito que está aqui reino de sacerdotes, pode ser só uma frase de efeito, mas precisa de ser um estilo de vida, um ofício. Precisa de ser um ofício. E muitas vezes a gente quer começar num nível que ainda não temos entendimento, mas começa a dar os primeiros passos. Começa a sentar no seu quarto e ler, começa a ler lá, para não ficar muito confuso, vai lá para Hebreus capítulo 7, e começa a ler e fala, Senhor, eu quero isso aqui que Jesus conquistou para mim. Irmão, nossa Bíblia está dividida em 2 livros, né? Novo e Velho Testamento. Testamento é herança. E se o testador morreu, a herança está acessível. Então, eu preciso ter a ousadia para chegar diante de Jesus. Deixa eu te falar aqui que é ousadia. É aquilo assim, depois de Deus tentar arriscar Israel do mapa, Moisés olhar para ele e falar assim, ó, eu quero te ver. Deus tinha acabado de prometer que ia arriscar o povo do mapa. Depois de um diálogo ali muito sério, né? O Senhor queria era só que Moisés entendesse o coração que ele tinha. Ele falou, eu quero te ver. É você ir lá para Hebreus, começar a ler aquilo, ruminar aquilo, falar, Jesus, eu preciso disso aqui para a minha vida.
Eu quero viver isso aqui. Eu não quero ficar contemplando o que os outros carregam. Eu quero experimentar esse lugar. Um dia, eu vi um pastor dando uma palavra, e ele falou que ele estava num lugar orando, e ele teve a convicção que Jesus se aproximava dele. Aí ele pegou e falou para Jesus assim, ó, porque se você aproximar mais, eu não vou suportar, eu vou morrer. Porque ele entendeu que o físico dele não ia suportar aquilo. Jesus sabia disso? Sabia. Não tem coisa ali que é de intimidade, né? A gente não vai entender, quem vai entender é os dois lá. Eu falei, poxa, por que ele não deixou Jesus chegar? Era melhor morrer, mas deixar Jesus chegar, né? Um dia, irmãos, nós estávamos num lugar, e eu tive uma experiência muito semelhante a isso, e eu realmente queria que ele não chegasse perto. Irmãos, tem coisa que eu não posso viver das experiências dos outros, porque isso é contemplar. Eu preciso de ter o momento em que eu experimento Deus, para que a hora que qualquer adversidade vier sobre a minha vida, eu falo, não, eu tenho isso com Deus, e o que eu tenho com Deus é que me garante aonde eu vou estar. Eu toda a vida gostei muito de Apocalipse desde criança. E eu ficava sempre buscando assim uma maneira de escapar do que não tem como escapar, que era o futuro, né? A perseguição da igreja. E eu ficava sempre procurando ter as minhas fugas. E eu tinha muito medo da volta de Jesus. Por que eu tinha medo de Jesus? Porque o meu sacerdócio era um sacerdócio caído. Ah, mas você era um adolescente, mas era um sacerdócio caído, né? Hoje, a vinda de Jesus já não me assusta, ela me gera uma expectativa. Está entendendo isso? Então, deixa eu te falar um negócio para você. Nós precisamos de caminhar para esse lugar. Olha só, quando aconteceu esse episódio, estava faltando só um ano para que esse rapaz se tornasse sacerdote. Se fosse um ano para frente, a vida dele não teria mudado, porque ele estaria num ofício totalmente corrompido. Quando ele tem esse impacto com Jesus, aí eu vou especular algo, que se a Bíblia não fala, eu vou especular. Eu tenho convicção que depois ele foi analisar o que aconteceu. E ele, com certeza, não esperou o dia seguinte, ele não esperou o terremoto, a morte de Jesus, as pessoas ressuscitarem. Ele sabia a experiência que ele tem, e ele olhou nos olhos de Jesus. Quem coloca a orelha, pega a orelha de outro e coloca no chão, os olhos vão se cruzar. Concorda comigo? Irmãos, Jesus transmitiu vida para esse cara. Jesus deu um outro destino para ele, falou, Malco, o sacerdócio que você está procurando, ele não dura, Malco. Ele não tem futuro. Esse templo onde você está servindo, Malco, ele vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Os romanos vão virar ele tudo, tentando pegar o ouro que derreteu do incêndio. Malco, olha para mim. Tem um sacerdócio que é eterno. E mesmo se você tivesse sem a sua orelha, você poderia não ministrar no templo, mas você teria acesso a esse sacerdócio que é eterno. Irmãos, porque o coxo, o cego, o anão, eles não podem servir nesse templo, mas eles têm acesso ao sacerdócio eterno, concorda comigo? Não tem nada que nos limita esse sacerdócio. O sacerdócio de Jesus não tem barreira para nós. Entende o que eu estou te falando? Não entende o que eu estou entendendo, eu estou buscando entender. É um lugar que nós precisamos de revelação íntima e pessoal. Irmãos, é a mesma coisa de você chegar, o pastor Mateus está passando por situação, você fala assim, pastor, eu entendo o que você está passando. Não entendo nada. Mateus tem um tipo de emoção diferente da minha. Ele recebe as coisas de maneira de maneira diferente do que eu recebo. Tem coisas para mim que eu resolvo com muita facilidade, para ele é difícil, e vice-versa. Então eu não vou entender o que o outro sente, eu preciso ter as minhas próprias experiências com Deus. Como é que Deus fala? Como é que Deus dirige o nosso sacerdócio? Eu gosto muito de explicar um negócio. Muitas vezes a gente fantasia a maneira que Deus fala. Deus pode falar de maneira audível?
Pode, falava com Moisés na porta, e o povo ficava na ponta dos pés ouvindo ele falar com Moisés. Mas Deus fala de diversas maneiras, ele fala através da natureza, ele fala através da palavra dele, fala em sonhos. A maneira dele comunicar, porque, por exemplo, muitas vezes eu sou tão cabeção que ele precisa de usar um ou outro artifício para me entender. Mas depende do nível de intimidade, um olhar muda muita coisa. E pensa um cara que estava quebrantado nessa hora, era Malco, né? Estava pronto para receber qualquer coisa. Assim, num nível de sensibilidade tremenda. E Jesus olhou nos olhos dele. E o olhar dos olhos dele, de Jesus no olho desse homem, com certeza transformou a vida dele. Irmãos, o tempo que os discípulos andaram com Jesus foi muito importante, foi um tempo de consolidação, de ensino, de comunhão, né? de tempo a sós mesmo. Deixa eu falar, nem todo mundo vai ter muito tempo. Mas o importante é que o tempo seja de qualidade. Muitas vezes a gente fala assim, não, fulano tem muito de Deus porque ele está 100% por conta da obra. Ciclano tem muito de Deus porque está sempre por conta da obra. Agora ela já foi embora, a gente pode falar mal dela, né, Ana Paula? Irmãos, se você... Eu não sei, hoje, ultimamente eu não estou acompanhando mais a rotina, mas a rotina da pastora Luciana, quando a gente estava aqui, era muito intensa, não dava tempo para nada, não. Ela atendia em Santa Bárbara, em Anicuns, não sei mais aonde, em Trindade. Então, era um corre muito grande. Que hora que essa mulher orava? A hora que dava. Então, irmão, deixa eu te falar para você, não é questão de tempo, é questão de sede. É questão de sede. Porque tem tempo e tempo de qualidade. Deixa eu te falar para você, quando a gente quer, a gente faz. A gente precisa estabelecer prioridade. Eu falei para você que eu decidi caminhar com o meu pastor porque eu queria o que ele tem. Mas hoje eu entendo que eu preciso caminhar com ele e buscar o que Jesus tem. Entendeu? Porque são dois filhos diferentes e que Deus quer usar de maneiras diferentes. Mas os dois precisam entender o propósito e correr por esse propósito. Hoje eu estava conversando com um parceiro de negócio. Ele falou, não, nós resolvemos agora, nós enviamos, foi nosso pastor. Mas como assim? É bom você falar isso, causa um nó na cabeça das pessoas, como assim? Nós enviamos nosso pastor. Ele foi dar os voos dele, porque o Brasil ficou pequeno para ele. Irmão, deixa eu te falar, é o nosso sacerdócio que vai limitar aonde Deus vai nos colocar. E o nosso sacerdócio, ele precisa ser uma decisão de não olhar para trás mesmo. E não analisar o custo. Porque o nosso sacerdócio, ele vai chegar a um limite que ele vai custar toda a nossa própria vida. Porque à medida que o nosso sacerdócio ele crescer em Deus, nós vamos abrir mão daquilo que nós somos, daquilo que nós ambicionamos, para viver aquilo que Jesus tem para nós. Deixa eu voltar a falar do Pedro aqui, que eu não falei, né? Que eu falei rapidamente e não concluí. Irmãos, quando Pedro tomou essa atitude, todo mundo falou para ele assim, Pedro, não é assim. O João, que é o do amor, então, deve ter ficado indignado, né? Mas Pedro não para de aprontar. Irmãos, o erro de Pedro deu uma oportunidade que Jesus precisava. Porque no meio de todo aquele tumulto, tinha uma pessoa que tinha um destino diferente, que não tinha entendido. Deixa eu te falar, diante de tudo que acontece aqui, nesse lugar, tem sempre uma pessoa que Deus tem algo especial para ele naquela noite. Ele precisa de entender o momento e não deixar escapar o momento. Deixa eu contar uma outra falha nossa aqui. Quem participou do encontro profeta na Assembleia de Deus, na Fama? Você participou, né, Ana Paula? É a turma da velha guarda, né? Irmãos, fizeram uma oferta e colocaram uma caixa de papelão gigante lá na frente. E na hora da oferta, o Espírito Santo falou no meu coração assim, pega a Jane e põe lá dentro daquela caixa. Eu fiquei com vergonha de fazer isso. E fiquei calado, né, Ana?
E Deus falou para a Jane assim, entra dentro daquela caixa. Nenhum dos dois obedeceu. Aí depois do culto, né, depois que terminou, eu falei para ela, ó, Deus mandou fazer isso. Ela falou assim, Deus mandou eu fazer isso. Irmão, deixa eu te falar para você, ainda que pareça ridículo, para quem está vendo de fora, interessa assim. Você sabe porque muitas vezes a gente não experimenta algumas coisas de Deus aqui dentro, ou lá na intimidade, porque a gente acha que é ridículo. Irmão, Davi não usava cueca. E a mulher estéril ficou lá da fachada criticando, porque ele pulava e talvez estava expondo as suas intimidades, mas ele não estava preocupado com... Irmãos, era só 3 passos, um boi e um sacrifício, o homem pulando. Irmãos, não interessa o que os outros pensam, interessa o que eu estou vivendo. Você entendeu? Nós precisamos decidir isso. Porque a hora que o fogo pega, todo mundo quer saber por que está queimando. Você entendendo? A hora que o fogo pega, todo mundo quer saber por que está queimando. Deixa eu te falar um negócio para você. O nosso sacerdócio, ele está alcançando as nações. Mas ele precisa de queimar a Trindade. Irmãos, tem muita promessa sobre essa cidade. Esse parceiro de negócio meu hoje falou assim, mas você está justo aqui na terra do Divino Pai Eterno. Eu falei, não, essa terra não é do Divino Pai Eterno. Eles acham que é do Divino Pai Eterno. Essa terra continua sendo de Jesus, porque toda a terra é dele. O que está faltando é nós entendermos que o sacerdócio tem que sair. Deixa eu te falar para você, o fruto da semente que nós semeamos, está lá em Gálatas 6. À medida que a casa de adoração semear, ela vai colher. E nós semeamos, nós precisamos de colher na medida que nós semeamos. Só que quem dá a semente ao que semeia, é o Senhor que dá a semente. Nós precisamos semear essa semente em Trindade. Porque, irmãos, nós não vamos comer o fruto do que nós semeamos. Nós temos semeado o Roger, temos semeado o Calênio, temos semeado o Hélio é semente nossa. Né? Estamos semeando o João Neto e tantos outros. E agora nós semeamos os nossos pastores. Irmãos, eu tenho a plena convicção que o que nós semeamos vai refletir de uma maneira, não só na casa de adoração em Trindade, como também em Trindade e em outros locais. E isso não pode ser assim, como é que fala, uma frase de efeito. Porque muita gente fala assim, ó, pega o microfone e fala assim, irmãos, Jesus está aqui. E a gente se emociona, porque Jesus... Não, irmãos, não é uma frase de efeito. Jesus está aqui porque Ele é onipresente. Independente de eu sentir ou não, de eu acreditar ou não, Ele está aqui. Mas nós é que precisamos de perceber que Ele está aqui, gerar um temor no nosso coração, uma reverência no ambiente. Quando nós chegamos para conversar com uma autoridade política, a gente não senta de qualquer maneira, não se apresenta de qualquer maneira, não coloca o pé na parede. A gente toma, até o jeito de pegar o copo, a gente pega de maneira diferente, mais refino, né? Irmãos, e todas as vezes que nós entramos no nosso quarto para estar a sós com Ele, está lá. Toda vez que nós chegamos nesse salão, com o coração para adorar, Ele está aqui. Agora, a reverência que precisa ser cuidada. Entendeu? Durante um tempo da minha vida, já tem muitos anos, tá? Eu vinha para o culto, eu ficava planejando tudo que eu ia fazer na segunda-feira. Só eu que faço isso ou mais alguém faz? Na segunda-feira dava tudo errado. E eu não participava do culto. Irmãos, estar num lugar não quer dizer que nós estamos no local. Deixa eu contar outra historinha para você, velho, tem cheio de história, né? Um pastor estava ministrando na escola dominical, e tinha um irmão na frente, assim, muito compenetrado na palavra, e ele falou assim, esse irmão está captando tudo. Ele falou, não é, irmão fulano? Ele falou, pastor, desculpa, eu estava aqui pensando como é que pega a baleia. Irmão, é possível você estar num culto aqui pensando como é que pega a baleia. E você vai sair do culto sem pegar a baleia, sem receber o que Deus tem para você. Cantou uma canção aqui, eu vim para adorar. Irmãos, nós estamos aqui para adorar Ele. E adoramos Ele, né, pelo que Ele pode nos proporcionar, pelo que Ele é. E o foco do nosso sacerdócio, além de contemplar, é experimentar Jesus.
A Bíblia fala que desde a eternidade passada, os querubins estão diante de Deus falando: santo, 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 santo. Para uma pessoa que não tem discernimento, fala assim: nossa, que repetitivo, que sem graça, que monotonia. O problema, irmãos, é que quem está diante dele não tem outra palavra para expressar. Diante do que está vendo, não tem palavra para expressar o ser que está sendo visto. Então, quando nós entendemos o que é adoração, não sobra muito argumento, não. Porque expressar o que Jesus é e o que Ele representa para nós precisa de chegar num nível de intimidade que vai faltar palavras, mas vai gerar vida e discernimento. Porque quanto mais nós conhecermos Jesus, mais nós vamos querer guardar o que nós temos para não perder. Irmãos, nós não podemos andar como o ceguinho que estava à margem, não. Nós precisamos de vir para o centro. Deixa eu te falar um negócio para você. Deus confia muito nesse lugar, mas você precisa de furar seu poço. Jesus apresentou para Malco um sacerdócio de Melquisedeque. Rapidinho, Jesus deu um intensivão para ele de poucos segundos, né? Onde o sacerdócio está acima dos defeitos humanos. Querido, não olha para as suas limitações, não. Olha para Jesus. O dia que um gago decidiu obedecer, Deus usou ele para tirar o povo de uma nação que estava escrava há mais de 400 anos. O dia que um homem decidiu obedecer, Deus injetou nele arquitetura, engenharia, marcenaria, carpintaria e tudo mais que precisava para ele construir aquilo que Deus tinha, porque ele decidiu obedecer. Não coloca limite na sua vida, não. Você já viu, todo mundo conhece o que é bungee jump, né? Você vai para a beira de um penhasco e se lança, né? Torcendo para aquele elástico não arrebentar. É mais ou menos assim com Jesus, irmão. A gente precisa se lançar. E outra coisa, se rebentar o elástico, vai dar tudo certo também. Um sacerdócio não baseado em regras e rituais, mas numa graça. Onde o único sacerdote vai continuar sendo sacerdote eternamente. Então Malco entendeu agora que ele não precisava, ele conheceu agora um sacerdócio que ele não precisava de sacrificar antes por ele, para depois oferecer sacrifício para o povo. Mas ele entendeu um sacerdócio, que aquele homem, aquele cordeiro que foi rejeitado pelo sacerdócio levítico, era sacerdote sobre a vida dele para sempre. Irmãos, tudo que Deus faz é para sempre. Até o inferno, tá? Tudo que Ele faz é para sempre. Mas o sacerdócio que Ele nos confiou vai nos levar para o céu. Amém? Eu li uma frase do Billy Graham que fala o seguinte: o caminho do inferno é um caminho sem Jesus. Amém?